Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast. Eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E esse é o nosso primeiro programa com um convidado. A gente é uma honra receber o Ivan Schmidt aí do BAC. Passa a palavra aí pro Ivan para se apresentar. Tudo bem? Tudo certo? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite por ter sido ainda ter tido a sorte de ser o primeiro, né? E estamos aí, estamos às ordens. Parabéns pela iniciativa. Eu penso que é uma coisa importante para nós, para nossa região, tornar as dores dos outros e as ideias dos outros de uma maneira mais próxima, né? Tu vê que são pessoas do teu dia a dia, pessoas que às vezes têm o mesmo problema do que você. E parabéns pela iniciativa. Espero que eu atenda as necessidades e as demandas de vocês aí. Agradecer a presença aí, Ivan. Ivan, que é um parceiro aí de longa data nossa ali, que é um baita empreendedor. Tá sempre pensando para frente, sempre inovando. Problema todo mundo tem. É ali que a gente cresce. Resolvendo os problemas que a gente se torna empreendedores melhores. Já faz uns 10 anos, né, Ivan, que tu, querendo ou não, sabendo ou não, tu é uma inspiração pra muita molecada aí, porque eu olhava assim pra ti e via que, o cara mesmo novo pode empreender, né? Isso é muito bacana. Eu comecei a trabalhar então com 11 anos de idade, né? Então eu fui repositor de supermercado, meu primeiro emprego. Foi 1 ano e pouco, mais ou menos, 1 ano e meio. Depois eu fui trabalhar com muda de pinos, eucalipto, reflorestamento e coisa. Na época era meu cunhado produzia, né? E trabalhei lá uns 2 anos, mais ou menos. Era trabalho sujo, trabalho pesado. E depois eu fui trabalhar num posto de combustível do centro, né? E comecei na lavação, passei a frentista caixa escritório e daí eu saí. Então esse foi meu único emprego de carteira assinada. Desde então até hoje minha carteira tá vazia. E depois disso, então eu tinha 18 anos mais ou menos, foi onde eu comecei, digamos assim, a trabalhar por conta e a empreender, né? Então minha primeira empresa, na verdade, foi de representação. Então eu trabalhei dos 18 aos 20 mais ou menos, foram 2 anos. E eu vendia artefatos de cimento e concreto usinado na época, enfim, todas essas necessidades que vão para a construção civil, né? Sim. E a ideia do Backing foi em 2012. Então, eu fiz 20 anos no ano que o Backing... Quando a gente inaugurou o Backing, eu fiz 20 anos. Então, foi bem precoce, digamos assim, o desafio. E de lá pra cá mudou da água pro vinho, são desafios, cada dia é diferente, enfim, até não tem como mensurar, digamos assim, numa frase, né, essa caminhada toda. E, enfim, eu me vejo hoje fazendo isso, então é o que eu quero fazer da minha vida, né? Então, eu quero fazer isso da melhor maneira possível, sempre evoluir, né? Sempre buscar melhorar, buscar ouvir o cliente, que é ele que paga as contas, não sou eu, né? Então, se o cliente está contente, o caixa da empresa também está. E é isso. Mas é isso que é legal, né, cara? Porque todo mundo vê o Ivan, aquela vez abriu o BAC. O cara já tinha dinheiro e tal, mas não vê que antes tinha uma trajetória toda, Sim. né? E a gente tinha comentado no último episódio, né? No piloto, que não tá errado o cara começar a fazer uma coisa que não gosta, né? Mas desde que seja por um tempo, né? E tu fez um tempo ali o que precisava e logo depois começou a empreender, fazer uma coisa que realmente tu gosta. Sempre foi um sonho meu ter uma empresa, né? Ter um negócio. Então, na época, na ocasião, acabou dando certo nesse segmento e foram por algumas questões, né? A minha família toda tem afinidade, digamos, com a culinária, então eu tenho afinidade com a culinária, eu amo cozinhar, eu amo fazer comida, tanto que todo o cardápio do Backing sou eu que faço, o receituário de tudo, eu que faço teste, eu que boto
é eu que aprovo, sou eu que... Aí depois que digamos assim, a gente tem eu cheguei na receita, digamos, que eu gosto, que eu quero comer, né? E eu nunca vou dizer, não, eu vou fazer essa aqui porque essa é mais barata. Não, eu vou fazer essa aqui porque essa aqui é melhor, entendeu? Então, depois disso, daí, claro, daí eu passo pra frente e daí eu não executo mais, né? Então, eu trabalho até chegar na receita que eu quero que aconteça. Então, é assim que a gente trabalha hoje, né? Não é por nada que tu tá tanto tempo no mercado, né? Porque tem que ouvir o cliente, o que ele quer, né? Não o que é melhor pro nosso bolso. Né? E o mercado muda muito, né? Sim, O ramo toda hora ele muda. Eu não trabalho, digamos, com alimentação, eu trabalho também com entretenimento. Sim. E o entretenimento muda a cada dia, né? Então você tem que estar atento, sempre tem que estar um passinho na frente dos outros, né? Então, quando estão te copiando é porque estás na frente, né? Bem, sim. Então eu vejo isso como uma coisa positiva, digamos, né? É legal. Porra, fui referência para alguém, né? Sim, sim. Então, a hora que ele começa a me copiar, porque eu já tô pensando em outra coisa, já tô andando um pouquinho na frente. Porque tá dando certo, né? Justamente. Então, feliz com isso. E eu também não tenho, no meu entendimento, assim, eu digo que eu não tenho concorrente, né? Porque não adianta o vizinho tá cheio se eu tiver vazio, né? É verdade. E se eu tiver cheio e o vizinho tiver cheio também, que bom. Então, gostaria que tivesse mais 10, 12 restaurantes ali um do lado do outro, né? Porque daí não viria 300, 400 pessoas no final de semana para curtir Hering na Rua de Getúlio. Viriam 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, né? Sim. Então, você aumenta a oferta, aumenta a demanda também, né? Então, eu entendo mais por esse... Meu viés, mais ou menos, de negócio é esse, né? É isso aí. O Ivan, o cara aí que começou cedo, tem uma amizade de longa data, mas o cara é fera. O cara é... E a questão ali do baque ali? Quando é que foi que começou a fazer o sushi? Foi antes, né? Do quiosque, né? Não, o sushi foi depois. Foi depois? Assim, ó, fazer uma metragem aí desses 9 anos, né? Então a gente inaugurou em 2012. Na época digamos, era uma época boa para o entretenimento, então não foi um começo difícil. Foi um começo até consideravelmente fácil, porque era uma necessidade para Getúlio, entendeu? O Baquim é um patrimônio cultural, digamos, de Getúlio, ele já tem 32 anos de história, então eu vejo que talvez eu fui a pessoa certa no lugar certo, entendeu? Renovou, né? Então a gente conseguiu, digamos assim, resgatar aquela essência do Baquim de antigamente, que era Baquim, né? Uhum. E daí a gente acrescentou. Então até foi uma questão que na hora de fazer a comunicação visual ali para inauguração e coisa, foi uma questão que eu tratei, foi que a gente conseguisse, digamos assim, para a pessoa que frequentava o Baquim antigamente, saber que é o Baquim, mas para o novo cliente que fosse um pouco diferente. Então a gente acrescentou o N e o G no final do Baquim, daí ficou Baquim, né? Genial, né? Por questão. E porque o Baking baking em inglês é assando, né? Cozinhando, baking, né? Que se lê. Então daí por um bom período ficou baking bar-restaurante, né? Então na época a gente servia almoço, então a minha cozinha começava a trabalhar às 6 da manhã, parava à meia-noite, no mínimo todo dia eu abri de segunda a segunda, né? Então, no primeiro dia, eu trabalhei 363 dias, porque eu só fechei na Sexta Santa e no dia de Natal. Então, era todo dia das 6 da manhã à meia-noite. Na época, não tinha eu, no caso, no caixa e garçom. Minha mãe na cozinha, né? E minha mãe é meus dois braços, né? Sempre foi a pessoa que sempre me apoiou, sempre esteve comigo. E depois disso, a gente começou, a olhar para o que estava acontecendo no mercado e coisa. Na época, o almoço dava boa. Hoje,
Eu não faria de novo. Tipo, o ramo de alimentação, o ramo noturno, digamos assim, de entretenimento, ele tem muito uma questão de ser referência. Então, o que é ser referência? É você ser alguma coisa. Então, você tem, digamos, um restaurante que serve café da manhã, de meio-dia almoço, à tarde café colonial, à noite hambúrguer e de madrugada balada. Infelizmente, você não vai ser referência em nada. Sim. Então, você acha que você está fazendo mais, por abrir mais, por dar mais, digamos assim, espaço para outros produtos, mas se você fechar o cerco, fechar o nicho e focar mais em vender o que você sabe fazer bem, nos horários que você consegue vender esse produto, você compensa esse faturamento, né? O cara faz tudo, mas não faz Não nada faz bem. nada. Não faz nada bem feito. Então, a minha rotina no começo era acordar de manhã, ajeitar o bar, sair fazer entrega de marmita, voltar até 11h30, porque daí eu trabalhava de garçom até 1h30. 1h30 eu pegava o que entrava em dinheiro com o da noite anterior, somava tudo, mal e porcamente fazia um fechamento de caixa, não fazia nada disso. E ia pro banco pagar conta, voltava, porque já tá, o BAC não fechava nem de tarde, né? Voltava pro BAC no horário do fluxo e trabalhava daí até meia-noite, 1h, 2h da manhã, começava de manhã de novo, e assim foi todo dia, por uns 3 anos, mais ou menos. E daí a gente começou o mercado começou a mudar na época, o que dava parou de dar, digamos assim. Eu fiquei descontente com o almoço. Uhum. Não falando sobre ninguém que faz, mas não combina mais. Hoje eu vejo que não combina comigo, tipo, não é o meu perfil. Então na época eu tive digamos, o poder de poder escolher entre ou abrir à noite ou abrir de meio-dia. Que bom, né? Só que o almoço representava 30% do faturamento, né? Então, seria um pouco de suicídio abrir mão de 70% pelos 30%, Sim, né? justamente. Seria mais cômodo trabalhar de segunda a sábado de meio-dia, fechar tudo e ir para casa dormir, né? Aproveitar o meu final de semana. O trabalho era o mesmo, mas o retorno era... O trabalho era menor. Porque o que acontece? O almoço você começa às 6 da manhã, 3 da tarde você tá indo embora, de segunda a sábado. Sim. Né? À noite é todo dia, né? É sábado, é domingo, é feriado, é Natal, é Ano Novo. Então, só que, apesar dos apesares, ainda combina mais comigo, né? Eu me identifico mais com esse modelo de negócio, né? A gente abriu mão do almoço. Nesse meio tempo, eu tive... A gente fazia um domingo por mês, a gente fazia música ao vivo no BAC, né? Fazia banda, botava banda e coisa, então era sucesso. Fechava a rua. Tanto que o motivo de ter parado na época foi porque fechava a rua. Então chegava caminhão, um carro, não conseguia passar. Né? Então a gente teve que parar. Né? Mas a gente teve que parar pelo excesso e não pela falta de cliente. Né? Boa época, inclusive. Né? Eu penso que foi uma época que marcou a Sim, nossa geração. verdade. Né? Então todo mundo fala que... Pra mim mesmo, a época que eu tava começando a sair, meu Deus, cara, o BAC era o melhor lugar do mundo. Então, o que acontece? A gente foi pra... Aí eu não pude mais fazer música ao vivo. Aí a gente foi... Eu tive parte na sociedade na Casa Noturna, no São Borja, que era abriu aqui em Getúlio também, 300 metros daqui, né? E justamente para atender essa demanda, porque na época não tinha digamos, uma balada que o jovem que ia pro backing poderia ir em Getúlio, né? Então a gente abriu o São Borja, ali eu tinha sociedade, então eu tinha 33%, né? E também deu muito certo. Então o backing inaugurou dia 19 de março de 2012, o São Borja inaugurou dia 12 de abril de 2013, então foi logo no ano seguinte. Pô, foi um ano só. Foi um ano. E em 2014, dia 28 de agosto, se eu não me engano, inaugurou o São Borja em Dayal, né? Que foi uma explosão, São Borja dando certo, casa cheia direto. E a gente resolveu arriscar e levar essa ideia para frente, né? Sim. Então, a gente abriu em Dayal,
Na época a gente fez todo um trabalho de IBGE para identificar quantas pessoas caberia numa casa noturna, para identificar o estilo musical que comportaria para a cidade, coisa. A cidade escolhida foi Indaial na época, né? E a gente, na época, saiu que daria para fazer uma balada sertaneja com show nacional para 3.000 pessoas, né? E a gente quebrou por 3 ainda, a gente fez para 1.000 pessoas, né? E a gente abriu em agosto e em dezembro fechou, porque não virou. A gente, na época, eu senti, digamos, que o ramo noturno da balada em si, ele tava ladeira abaixo fazia tempo, só que aqui em Getúlio a gente não sabia disso. Então... o sambó já era novidade, né? A gente tava ainda nessa onda. E era o que tinha, né? Tipo, vinha pessoal O pessoal vinha de Indaial para Getúlio e o de Indaial não ia em Indaial. Porque lá eles faziam a seguinte comparação: se eu tiver que pagar para entrar aqui, então eu consigo o nome free na Udzina Shed e eu não vou... Sim, entendeu? eu vou pra praia daí. E foi ali que a gente percebeu que essa bolha da balada, do entretenimento, tinha estourado já, né? E esse reflexo repercutiu cada vez mais, e se você for ver hoje, o que tem, esquecendo da pandemia, claro, né? Falando do antes da pandemia, mas não tinha. Rio do Sul tem uma balada, Balneário Camboriú, que é a Miami brasileira, tem 2, deveria ter, se tivesse aquecido, 20 baladas, e isso... Infelizmente, é uma questão que o próprio mercado mudou, o mercado se moldou, né? Sim. E não tem mais uma necessidade de consumo para isso. Então, hoje, o que o povo busca mais, digamos, a necessidade de consumo, é de fato aquele barzinho que tu vai sentar, vai curtir uma música. Aí tem barzinho que é um pouco mais ousado, que daí já coloca uma bandinha, vai aumentando o som, vira uma festinha no final da noite, né? Mas se você for ver, né, case de sucesso, né, continuar falando de Balneário Camboriú, o que tem de lá que dá certo hoje é bar que vira festa, né? Então esse é o novo normal, digamos, pra balada, né? O cara tem que ter o feeling, né? Porque se... E tu tem que perceber... se não perceber isso ali, o cara fica pra trás e... E na época não tinha como voltar atrás, né? Então, Sim. Na época a gente fez uma dívida milionária, né? E até um tempo atrás ainda estava pagando, né? E só que assim, falando como empreendedor, como Ivan Schmidt, digamos, se não tivesse feito aquilo, teria feito Sim. outra mais à frente e teria dado errado também, né? Então... É melhor fazer do que o cara ir dormir pensando, será que vai dar certo? Né? Eu, Ivan, hoje eu não me imagino sem ter passado por isso. Sim. Porque foi ali que, de fato, eu aprendi a negociar, eu aprendi a comprar certo, eu aprendi que tu tens o que tu negocia e não o que tu, né, não o que tu paga. Então, foi ali que eu acordei um pouco que eu acordei de fato para... Na época eu tava com também 22, 23 anos, então eu era novo. Mas daí eu acordei para entender de fato que as consequências das minhas atitudes, né? Sim. Então, na época foi um período difícil, porque daí veio 2014, mais ou menos. Foi depois da eleição Foi no ano que teve a eleição que a Dilma se reelegeu, né? 2014, se eu não me engano. Sim. 2014. E 2015 foi um ano terrível. Tanto pro Baquim, que era, digamos, a galinha dos ovos de ouro, né? Quanto pro Samborja, né? Que o Samborja também, uma quebrou, a outra até se mantinha, mas muito menos do que era antes, muito menos resultado, digamos, no final do mês, né? E a gente teve que se moldar 100%, né? Então, o Samborja tinha ido pro espaço financeiramente e o Baquim não entrava mais dinheiro. Então, eu não tinha mais muita alternativa. Daí, na época, ainda gastei mais 70 mil reais. Foi onde que eu fiz a minha cozinha da pizza e fiz um buffet novo. E foi o que eu pensei. Eu disse, o cliente do Baquim
não pode saber que eu tô com problemas financeiros, né? Sim. O cliente do BAC, ele tem que saber que eu valorizo ele, que eu tô buscando o melhor para ele, né? Então, na época, foram algumas coisas que foram me caindo a ficha, assim, que eu era uma pessoa, eu via um amigo meu postando foto em outro lugar, ou bebendo em outro lugar, ou comendo alguma coisa em outro lugar, eu ficava um pouco chateado, né? Uhum. Pensava, pô, por que o cara não tá aqui? Por que ele não tá aqui no BAC e coisa? E foi quando eu percebi que, de fato, eu não tinha o produto que ele queria consumir, né? Então, esse que é o, digamos, é o entendimento que tens que ter sobre o teu cliente. Ver qual que é o teu público-alvo e ver o que ele quer consumir, né? Então, o cara tava tirando foto de um hambúrguer gourmet e eu fazia o x-salada de antigamente. Sim. Então, por mais que a pessoa é tua amiga e coisa, mas você tem que atender uma necessidade, senão você vai até ter um sucesso momentâneo, mas não vai ir longe, porque por mais que as pessoas são teus amigos, mas eles não querem o teu produto, né? Então, você tem que entender isso, e não se leva pro pessoal. E, de fato, você tem que analisar o que você tá fazendo, né? Então... Ver que a culpa também não é do cara, do teu amigo, mas a culpa talvez tá no teu produto. Tá no teu produto. Por que você compra... falar de uma Coca-Cola. Eu acredito que tem gente que discrimina, tem gente que idolatra, mas eu acredito que todo mundo já tomou Coca-Cola, né? Sim. E você toma Coca-Cola porque o dono da Coca-Cola é gente boa? Ou porque o produto é bom? Né? Se for do dono, né? Desculpa o palavrão, não sei se pode falar ou não, mas... Pode falar. Mas você não toma Coca-Cola porque o cara é gente boa, você toma porque é bom, e foi por isso que o produto ficou conhecido no mundo todo. Mesmo, né? Você pega a Heineken, pega qualquer produto que é mundialmente conhecido, você compra porque o produto é bom e não porque o cara é legal ou não é legal. Então, você não pode ter esse apego pessoal sobre o teu negócio, entendeu? Você tem que levar de fato para a necessidade de consumo das pessoas. Esse que é no meu caso, foi um divisor de águas, assim, né? E de lá para cá a gente veio se moldando, foram praticamente 3 anos, 2014 até 2017, 2018, praticamente para eu conseguir me reestruturar novamente. Então, eu continuei investindo no BAC, eu continuei pagando as contas que tinha no Samboja, né? Uhum. E sem esquecer de olhar para o meu negócio, né? Então, até eu tenho uma frase que o pai do amigo meu, que passou por uns perrengues parecidos, falou uma vez. Ele tinha 9 ovos numa cesta e deixou a cesta cair. Então ele sobrou meio ovo lá, ele teve que pegar aquele meio ovo, colar a casquinha e construir de novo. Então qual foi a lição dessa? Que ele levou disso, né? Disso tudo. Foi que não que ele não pode ter 9 ovos, mas ele precisa ter uma cesta para cada ovo. Então você tem que ter 9 cestas para 9 ovos. Quando uma cai, você tem outras 8. Sim. Então você não sofre tanto, né? Forte. Então é onde você consegue começar a se equilibrar, digamos, financeiramente. Não é nem financeiramente, é se consolidar a tua marca no mercado. Porque quando tu é novo, quando tu aposta numa ideia, geralmente ninguém aposta nela, né? Então você tem que comprar a briga. Bem isso aí mesmo. Então, se você olhar só para o financeiro, talvez você não vai fazer um investimento que você precisa fazer para tua empresa. Então, eu hoje eu olho muito mais para a necessidade do mercado do que para o meu financeiro. Financeiro eu já provei por A mais B que eu honro meus compromissos. Então, porque eu já passei por dificuldade onde a gente esperava faturar X valor e do dia para noite faturou 0. Então, beleza, não foram nas condições que a gente tinha combinado, mas eu paguei. Sim. Né? Então, hoje eu olho muito mais para a necessidade de consumo do que para o meu financeiro. Financeiro, você vai dar um jeito. Você vai conversar, você vai sentar, vai negociar. Geralmente as pessoas que estão do teu lado, que te apoiam, elas vão comprar a ideia também. Sim. Então, eu vejo hoje que é tranquilo. Você tem que cuidar para ter credibilidade, né? Então, a credibilidade te traz esse benefício de poder chamar para conversar, né? Sim. E nunca ter medo de conversar, né? Conversar é importante, né? Então, tem gente que, não vou investir porque
Se eu não conseguir pagar, o cara vai me chamar de velhaco, vai dizer... Não, cara, não é isso. Você tem um negócio, você tem uma ideia, cara, o dinheiro para fazer esse projeto, ele não representa nem 5%. Né? Tem que acreditar, né, que vai dar certo. Você tem que acreditar, senão... você tem que ir lá e fazer. E se você tiver que arriscar, se quebrar a cara, você tiver que quebrar a cara e voltar e construir tudo de novo, faz. Mesma coisa a gente, né? A gente fez o podcast, a gente tá estamos arriscando ainda. Se não der certo, a gente... Aprendizado, né? A gente Tudo sabe, é... a gente sabe se virar, entendeu? Sim. E no caso do Ivan, eu vejo assim, analisando todo, digamos, os segmentos, assim, a gastronomia é um dos ramos mais complicados no sentido de que o cliente hoje eu gosto disso, daqui uma semana eu não gosto mais disso. Eu prefiro aquilo lá. Pô, daí o cara tem que estar sempre inovando. Se desdobrando. Sempre se buscando inovar e em todos os segmentos são assim, mas a gastronomia é algo mais, porque, cara, não tem, eu acho que não tem nada melhor do que comer, né? Não. Então, o cara, um dos melhores sensações do mundo é tu comer uma comida gostosa e de qualidade, né? Vai pagar por isso, entendeu? Então, tipo, tu não se importa, geralmente em pagar por uma comida mais gostosa, entende? É um prazer da vida. Essa linha de pensamento de você pagar para comer bem é uma questão que pega muito mais à noite do que de meio-dia. Então, o meu fator decisivo, digamos, para focar na noite, na gastronomia noturna, foi que o cliente que vinha lá de meio-dia e pagava 17 pila no almoço e saía reclamando que era caro, vinha de noite e gastava 200 e saía rindo. Então, a pergunta que eu me fiz foi, eu quero 17 chorado ou 200 rindo, né? Eu quero 200 rindo, né? Então, de meio-dia... Na rotina é ruim, né? Pagar 17, né? Mas aí o cara sai da rotina, vai pro happy hour. Você esquece, daí você vai... Eu aposto com vocês aqui que se a gente pedir... vamos pegar um produto que eu vendo e que o meu vizinho vende, que mais 2 ou 3 eu vende... e que vocês gostam, né? Vamos dar um exemplo do hambúrguer, né? O cheeseburger normal. Você não sabe o preço do meu cheeseburger. Você não sabe o preço do cheeseburger do meu vizinho, não sabe do meu outro. Você não sabe o preço. Você tem vontade de comer um cheeseburger, você vai lembrar do melhor cheeseburger que tu vai poder comer na hora e tu vai pegar esse cheeseburger ali. Então, se ele custa 4, 5, 10 ou 15, quer comer um cheeseburger bom, entendeu? Então, o hábito de consumo das pessoas... Vamos falar de Presidente Getúlio, que é a experiência que eu tenho. Há 9 anos atrás não era assim. Há 9 anos atrás, o bar que tinha cerveja mais cara de Getúlio não vendia cerveja. Por causa de 50 centavos, os caras iam no bar do lado. Isso não existe mais. Então, hoje você tem que ter a cerveja, ter o chopp, ter um bom produto, ter tudo isso. Você tem que focar... É o que eu falo, tipo, erros acontecem. Será que é um pouco de geração isso aí tem a ver? Troca de geração? Eu penso que é o hábito de consumo das pessoas mudou. Né? É 100% hábito de consumo. E a partir do momento que você consegue comparar o preço, dá um exemplo para vocês. Tipo, eu não posso ter um vinho para vender no Backing que os mercados vendem. Porque a hora que você chegar lá no bar e olhar que esse vinho eu tô vendendo a R$60, no ato você vai pensar, pô, mas lá no mercado X tá 15, tá 17, tá 20, né? Às vezes eu vou botar eu tô criando uma situação aqui, né? Aí você vai pegar um vinho de R$5 em vez de 17, mas ninguém conhece o rótulo. Vai colocar para vender por 75. O cara vai pagar porque ele não conhece. Então, são essas questões que você tem que, de fato, ir trabalhando, né? Então, uma coisa hoje que eu tô praticamente zerando é revender coisa pronta. Então, tudo que você compra e revende num restaurante hoje, pelo menos com a minha visão de negócio, não é um produto que vai te trazer margem no final do mês. Não é um produto que vai te dar liquidez. E não é um produto que vai dar uma experiência legal para o cliente. Então, você tem que conseguir conciliar você ter lucro, porque o que acontece? O meu investimento sobre as marcas
backing, digamos, sobre o Uhum. grupo, não vem do meu bolso, vem do bolso do cliente. Né? Ele tem que querer pagar pelo meu produto e a venda sobre esse produto que ele quer comprar me dá o poder de poder reinvestir esse dinheiro no meu negócio, para trazer mais clientes, para vender mais e poder reinvestir mais. Uhum. Então não sou eu que faço nada, quem faz é o cliente. Então não adianta, às vezes, você sacrificar o teu faturamento, o teu lucro lá no final do mês, por um produto que o vizinho da esquina vende também. Sim. Porque, tecnicamente, ou por impulso, ou enfim, a pessoa vai assimilar na mesma hora. Então, hoje a gente está fugindo praticamente de todos os itens que a gente compra e revende. Algumas exceções, né? Você vai ter a água, vai ter o refri, vai ter Coca, algumas... então. a coca, mas enfim, são poucos, entendeu? Cada vez menos. Cada vez menos. Então, a gente está buscando hoje o quê? O nosso trabalho, tanto para o Baking Bar, Baking Kiosk, Baking Sushi, é trazer produtos, os insumos, produzir produto Uhum. e vender para o cliente. Porque ali eu consigo dar o meu toque, com o meu entendimento sobre gastronomia, com o que eu entendo que é bom, né? Nunca pelo mais barato, sempre pelo que é melhor. E fazer um bom produto para o cliente. Se eu compro isso aqui, eu vendo isso aqui, a qualidade é do cara do fabricante, né? Não é não é minha, digamos, né? Então, eu não, qual que é a tua identidade? Qual que é a identidade do teu produto em cima disso? E claro, tô falando sobre gastronomia, né? Quem vende eletrodoméstico, quem vende alguma Não coisa, tem não pra tem onde como produzir como uma fugir, geladeira, né? Sim. Mas a gastronomia, ela se valoriza, você paga pelo produto quando você identifica esses fatores. Exatamente. Por quê? Porque a batatinha de lá é diferente. Porque é ele que faz. Por que a maionese do Bach é diferente? Porque sou eu que faço. Né? Então, agora nesse último mês, agora nos últimos 20 dias, a gente tá produção própria até do próprio pão. A gente tá fazendo pão de brioche na casa, Caramba, então que massa. das 6 da tarde a gente tira a primeira fornada de pão. Né? Então, eu tô entregando para ti, você pegou um lanche às 7, eu tô te dando um produto fresco de pé a ponta. Né? Então, o nosso hambúrguer também não é mais, sempre foi a gente que fez, né? Nunca foi comprado. Mas a gente produzia 2 a 3 vezes na semana, congelava, né? Agora é hambúrguer fresco todo dia. Então, Diferencial. a gente compra a carne, a gente moe aqui, a gente faz a mistura do hambúrguer, a gente embala ele e a gente bota ele fresco na grelha pro cliente, né? Então, essas mudanças vêm acontecendo agora nos últimos... Vamos, depois da enxurrada em Getúlio, que a gente perdeu praticamente toda a nossa estrutura de cozinha e a gente precisou reconstruir. Então, se tirei alguma coisa de positiva sobre a enxurrada em Getúlio, claro que foram vidas que foram levadas e coisas, isso nunca vai voltar. Então, se eu pudesse escolher, gostaria que essas 20 pessoas que morreram estivessem aqui ainda, né? Sim. Porém, ela aconteceu e a lição que eu tirei para mim, né, foi que já que vamos fazer, então já vamos fazer melhor, vamos fazer certo, vamos profissionalizar. Né? O mercado não permite mais amador. Então, em qualquer segmento, ou você é profissional ou você vai morrer. Então, não tem outro caminho. Então podemos dizer que os hambúrgueres do Bakken são praticamente 100% artesanais, né? É 100% de pé. A gente só não produz o queijo, né? Isso. Mas o alface que a gente usa é alface orgânico. É produzido aqui em Presidente Getúlio, alface americano. Tanto que o nosso fornecedor não fazia alface americano. Eu disse, olha, você produz alface americano que eu compro de ti. Começou a produzir, eu comecei a comprar dele, né? Enfim, o pepino que a gente usa vamos montar um x-salada, né? O pão que a gente usa é produzido pela gente. O hambúrguer a gente faz na hora e bota na grelha para o cliente. A gente também usa grelha, não usa chapa. Né? O queijo, claro, não é a gente que faz, mas é de produtor regional. Né? O pepino que a gente usa, eu faço o tempero dele, então eu não compro pepino em conserva, eu faço pepino. Né? Então, são essas características que a gente busca pro Baking. Então, é uma evolução constante. Penso que esse que é o caminho, que é
divisor de águas para Não é a à toa marca, que tu né? tá tanto tempo no mercado, né, É. cara? Porque... Essa questão que vocês falaram ali de conseguir se reinventar, de conseguir se adequar à demanda dos clientes, né, que são os que pagam a conta, a gente fez um trabalho há uns 3 anos atrás, mais ou menos, por aí, que a gente tinha, o nome do backing era Backing Pizza.burger, né? E o backing era todo junto. Então a gente fez um trabalho de branding, não sei como é que se fala direito esse termo, mas a gente fez um trabalho em cima disso, a gente fez uma pesquisa de mercado com pessoas que não conheciam o backing, para identificar o que o nome backing todo junto soava, né? Então ele deu muito para padaria, panificação, no caso do baking, né? As pessoas Sim. assimilam o termo inglês. Então foi onde a gente colocou o apóstrofozinho, o B e o BA, apóstrofo King, né? E daí a gente começou a dar evidência pro King do rei, né? Do reinado. Daí a gente criou toda essa história do hambúrguer do rei, do reinado. Todos os nossos lanches hoje são com o nome de alguma coisa envolvida com reinado, né? Então a gente começou a criar essa temática com base nisso, né? E outra questão que a gente fez também, a gente tirou qualquer assimilação do nosso nome com comida. Porque se o Baking for uma hamburgueria, a gente fala muito da necessidade de consumo, né? Se amanhã Sim. ninguém mais quiser comer hambúrguer, eu fechei meu negócio. Então o Baking é o quê? É um bar, né? É um bar que vende comida. Então, se hoje o povo quer comer pizza, hambúrguer e porção, é o que eu vou fazer. Se amanhã eles quiserem comer comida mexicana, é o que eu vou fazer. Se depois de amanhã eles quiserem comer isopor empanado, é o que a gente vai fazer, entendeu? Então, a gente conseguiu se desprender do cardápio, né? Então, é onde que a gente consegue se reinventar, né? Então, se hoje vou pegar meu cardápio e vou tirar a pizza do cardápio. O Baking ainda é um bar, né? Não deixou de ser sim. um bar por causa da... A pizza é um a mais. Então, Não é o principal, né? não é o... Como eu posso te explicar? Não é o... A minha identidade não depende da pizza. Fazer uma boa pizza é o meu dever, né? Ter um bom produto. Sim. Porém, eu não tô preso à pizza. O mercado muda muito. Tem muita coisa que é febre e tem muita coisa que é uma febre que no fim não paga conta. Tem algumas coisas que são uma necessidade de consumo momentânea e que... Vou dar um exemplo para vocês, a Jurupinga. Quem já ouviu falar? Quem na época virou febre, né? Sim. Quem toma ainda? Então, se eu tivesse aberto o bar em Jurupingaria, eu estaria fechado hoje, né? Porque ninguém mais quer tomar Jurupinga. Então, na época a gente chegou a vender, vendia muito. Hoje ninguém mais quer, eu não vendo mais. Entendeu? Que nada mais é do que Vinho, um vinho branco suave. Então... É apenas mais um produto que vendia e que depois tu desprendeu e a vida que segue. Não Né? pode ter apego ao produto, não pode se apaixonar por ele. Eu amo os produtos que a gente tem, mas quem paga a conta é o cliente, não sou eu. Então, Mas se o cliente decidir não quero mais, eu não vou fazer larga. e pronto. Essa é a nossa linha de raciocínio. Então, tanto quando a gente foi para Ibirama, no Baking também, Baking Quiosque, então a gente também não tá preso à comida, né? E agora o Baking Sushi, a gente tá um pouco mais segmentado, porque é uma culinária totalmente fora das outras casas. Então, a gente precisou do sushi no nome para dar a identidade que tu vende comida japonesa, né? Sim. Então, só que o projeto ficou pronto agora, que a Bianca fez, né? Namorada. E uma das coisas que a gente tratou sobre o projeto do sushi foi que não parecesse com sushi. Eu vou servir sushi, mas não tem a temática do sushi. O ambiente em si não vai ter nada. remeter. Não vai ter nada de oriental, não tem preto, não tem vermelho, não tem branco, que é as cores, né? Que todo sushi usa.
E a gente fez um negócio bem fora da caixa mesmo, assim. Inaugura ainda esse ano, né? Já tá começando agora a parte estrutural. O delivery já existe, já vai dar um ano. Uhum. E então a cozinha tá bem montada e a gente vai dar o próximo passo agora, que é fazer a loja física, né? É a bola da vez agora, né? E falando, já que você citasse de novo, do quiosque, como que surgiu essa ideia? Ou isso foi uma ideia tua? Foi falar lá? Ou abriu, não lembro o nome agora, como é que se diz? É uma Licitação. licitação, né? Licitação? Como é que surgiu toda essa... Tu já tinha ideia antes ou surgiu licitação, isso veio na tua mente? Ou... Tinha outras pessoas também, né? Foi o errado que deu certo, né? Eu tinha... Esse projeto que tá no quiosque hoje, eu tinha feito ele todo em container, né? E eu ia colocar aqui em Getúlio também, com outro Backing também, Backing Container ia ser o nome. E ia ser um cardápio reduzido do Backing e uma venda mais rápida, né? Digamos, uma venda mais de passagem, né? Que você não foca tanto na permanência do cliente, foca mais na venda direta, né? E acabou que o terreno que eu ia fazer deu errado. E eu já tava com toda a estrutura comprada, toaster, forno, container, tudo. Eu ia começar a instalar tudo na segunda-feira, no sábado deu ruim. E 10 dias depois saiu a licitação do parque lá, da concessão. E eu vi que encaixava lá e que talvez era o cenário que eu precisava para botar essa ideia em prática, né? Então, a gente participou da licitação e, né, a gente fez o maior lance, lá era quem o maior lance levava. Então, não foi nada por indicação, não foi nada disso, foi meritocrático. E em 20 dias estava montado, porque eu estava com tudo esperando para botar para trabalhar, né? Então, a gente inaugurou dia 6 de janeiro de 2020. Abriu, mas foi ainda... A inauguração ainda foi dia 19, né? Que a gente fez o primeiro AUE. E dia 18 de março veio a pandemia, né? Foi um tiro na testa que ninguém esperava, assim, né? Uhum. E tu vê que massa que, tipo, se programasse pra uma coisa, pô, deu errado, mas assim, parece que as coisas... Sim, Quando não era pra acontecer lá, né? Quando é pra acontecer, acontece, né? E Foi o cara o faz cenário acontecer. ideal, digamos, a visão do quiosque hoje é um parque, né? Antes ia ser uma rua cheia de mato, né? Uhum. Então, aonde você quer sentar num parque, você quer sentar num lugar que tem visão para um monte de mato. Então, no fim das contas, foi o cenário que a gente estava procurando e não sabia. Então, daí veio a pandemia, 2020, e o serviço de delivery cresceu muito. E a necessidade de ter um sushi em Getúlio, que até então não tinha, né? Não tem ainda uma loja física de sushi, Sim. né? Então a gente está trabalhando para isso agora. Então, como eu falei para vocês, não foi olhando nem pro financeiro, dá para fazer, não dá para fazer. Eu olhei para o cliente, para a necessidade de consumo e para a oportunidade que tinha. E Sim, muita gente ia pra Ibirama, né? vai em alguns lugares, Sim. né? Você vai fazer a Via Sacra, digamos. Eu gosto de comer sushi. Uhum. Então, Getúlio não tem, Getúlio merece. Sushi foi uma coisa que eu fiz. Eu fui o primeiro da região a fazer. Foi Eu lembro, Eu lembro 7 também, anos já. atrás, sim. né? Na De época. quinta era, né? Não era? De quinta. Uhum. E na época, a ideia era impactar o sushi em Getúlio. E ao invés de ter feito daí a cozinha da pizza, eu teria feito o sushi no Baking Bar já. Isso foi há 7, 8 anos atrás. 7 anos atrás. Só que na época não impactou tanto. Não tinha tanto consumo na região. Então a gente abriu para pizza, que era o que tinha mais necessidade na época, e a gente fez a cozinha da pizza rodar no baque. Uhum. E 7 anos depois, deu certo. A gente tá com o delivery, tá bem consolidado. Precisa da loja física para ele dar o retorno do investimento e coisa, porque só do delivery não se paga. Mas a gente conseguiu chegar no
volume de faturamento que a gente almejava pro delivery do sushi, né? Uhum. E agora vem a loja física, que ficou lindo o projeto. Ficou muito massa. Bom, cara, bom que as coisas vão acontecendo e sempre pra frente, né? Mas Essa assim, eu não entendi ainda muito. Vai ser ali no. Pois ou vai ser em outro lugar? Tu não pode O falar? sushi é na frente do Posto Centro, no prédio Tá. do seu Harold Stark. Aham. Ele já é ali, né? A cozinha Sim. já é ali. Então a gente fez toda a parte da cozinha de ponta, para não ter que voltar agora a mexer em cozinha, né? E a gente lançou a ideia para ver se de fato tinha essa necessidade em Getúlio. Sim. A gente conseguiu alcançar um valor. Não é a minha meta, chegou perto da meta, mas mira na lua para acertar as estrelas, Sim. né? E agora vem a loja física, né? Então, eu vejo que hoje o segmento de alimentação é um fator divisor de águas, um fator que na minha opinião, hoje é crucial, é você conseguir ter o delivery e a loja física. Nem só um, nem só outro. Só um ou só outro, você trabalhando sozinho, fazendo produto em casa e coisa, talvez você ganhe dinheiro, mas não não muda de vida, né? Sim. A gente precisa dos dois hoje, dos dois pilares. O delivery cresceu muito na pandemia. Uhum. Nosso faturamento mais que triplicou de delivery, né? Claro que a gente abriu o sushi, então esse volume de faturamento também conta, né? Mas a gente mais que triplicou o faturamento. E agora com essa começo de retomada, né? A gente percebe que esse volume baixou, mas também não baixou de novo para o que Pro era que era antes. antes, né? Ele continuou O estável, porque pessoal tá acostumado a. as pessoas se acostumaram a pedir Uhum. delivery, então é uma necessidade. Então, é um fator hoje crucial no meu caso, para conseguir você conseguir ter uma boa gestão de um restaurante, conseguir ver número no mês, conseguir mensurar quais alternativas você vai tomar, qual caminho que você vai seguir, né? Qual produto que você tem que dar evidência, qual que não vale a pena vender. Tem produto que vende no delivery e não vende na casa. Sim. Tem horários diferentes de consumo, tem dias diferentes de consumo, são várias estratégias que você vai pegando o feeling do negócio para conseguir entender e tomar uma decisão para errar menos, né? Sim. Mas errar, você sempre vai Sempre errar. vai errar, né? O negócio não se constrói no acerto. A Tu aprende mais, capacidade de errar e aprender tu com o erro. aprende mais no erro do que no acerto. Eu sempre falo, você aprende mais com o tapa na cara do que com o beijo na testa. Sim. Então, sempre o erro vai te ensinar mais. A capacidade, o que você não pode é se acostumar com o que está errado. Penso que o pior problema de todas as empresas é se acostumar com o erro. Ver que tem uma coisa errada, mas amanhã eu vou fazer. Mas outro dia. Mas pra mim tá bom assim, entendeu? Uhum. Tá legal. Vou me incomodar. Vai se incomodar. Vai dar Precisa, transtorno. né? Vai. Empreender é isso aí, né? É isso aí. Sair da zona de conforto. Você tá sempre fora do... Então, quando a gente tinha o Back-in Bar redondo, os desafios deram uma amenizada. Uhum. Mas tinha coisa errada. Sim. Aí a gente ousou abrir mais uma loja. Os desafios que eu tenho hoje são totalmente diferentes do que eu tinha antes. Mas são mais... as decisões doem mais. São decisões que envolvem mais coisa. Envolvem mais... Então, é diferente do que se eu abrisse o backing ali sozinho, fizesse o lanche, entregasse. As decisões que tu toma são ali no momento. Hoje você tem que treinar pessoas para tomarem as decisões que você tomaria se você tivesse. O maior desafio, né, do empreendedor é começar a delegar, né? E tu acha que tu sabe fazer Delegar, e ninguém mais sabe fazer, né? Delegar até eu não vejo que é o pior. O pior é você conseguir monitorar. Porque você delega, você acha que a pessoa vai fazer. Você acha que ela vai fazer. Você acha que ela entendeu. Só que você falar para ela fazer e ela de fato fazer
e executar quando você não tá ali, que é o desafio. E como é que você monitora isso? Uhum. Como você vai saber se a pessoa tá de fato fazendo o que você pediu ou como manda o figurino? Então, o maior desafio meu hoje, como 3 negócios que são pulverizados, então não são são perto, né? Mas não são juntos, né? Sim, sim. Às vezes você vai ter uma madeireira, um mercado, uma indústria que tem 20 vezes mais funcionário do que eu, que tem 4, 5, 6 vezes mais faturamento do que eu, só que tá tudo embaixo da asa ainda. Porque ele chegou ali para trabalhar, ele vê a empresa toda. E eu não vejo nada. Eu chego para trabalhar de manhã, meu negócio abre às 5 da tarde. Então, como é que vai monitorar isso? Você vai conseguir crescer sem perder o laço com o cliente, né? Perder esse feeling do negócio. Então, esse é um desafio que a gente vem hoje buscando, lutando para conseguir cada vez se aprimorar mais, conseguir cada vez melhorar mais, cada vez se consolidar mais no mercado. E é isso aí. Vamos fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta aí. E vamos... O Ivan vai estar respondendo aí a pergunta do pessoal de casa aí que mandou na caixinha do Instagram. Já voltamos. Estamos de volta aí. O pessoal também pode estar conferindo aí pela live do Instagram e vai ter um gostinho do que vai sair na terça-feira que vem, né? Esse é o segundo bloco agora. A gente vai estar respondendo... A gente não, né? O Ivan, nosso convidado especial, vai estar aí respondendo as perguntas que o pessoal deixou aí na caixinha do Instagram. E estamos nos ajustes técnicos ainda. Negócio bem adaptado aí, mas que vai ficar legal aí pro pessoal de casa aí. Poder dar uma conferida aí, ó. Então vamos começar direto com as perguntas? As perguntas, Ricardo... Nas picapes. Estamos aí. Boa noite. Vamos lá então, aqui ó. Primeira pergunta, Ivan. @Ariel Dalber tá perguntando o seguinte. Pergunta pra ele a quantas chaves está guardada a receita da maionese da tia Maria. Então, a receita da maionese da tia Maria até a gente fez ali no BAC uma plaquinha que é o terceiro segredo mais bem guardado do mundo, né? A primeira é a fórmula da da Coca-Cola. O segundo é o hambúrguer de siri do Bob Esponja. E terceira é a nossa maionese, né? Mas, de fato, só tem 2 pessoas que sabem a receita. Eu e minha mãe. Então, ninguém nesses 9 anos, além da gente, fez a maionese. Ou eu, ou ela. E por isso que é o segredo bem guardado, né? É a única coisa que a gente não faz receituário, não faz ficha, para justamente não passar receita para ninguém. E é boa. Por sinal. Muito boa. Muito boa, verdade. @que_fre tá falando o seguinte. Qual foi o sentimento... aqui relativo a dezembro de 2020, né? Qual foi o sentimento ao ver o Bakken pela primeira vez depois da enxurrada? Eu não tenho nem como explicar, assim, o dia 16 à noite, que foi na quarta noite, a gente ainda fez uma foto lá no escritório, lá com todos os produtos, tanto do Bakken Bar, quanto do quiosque, quanto do sushi. Eu botei a coroa, então a gente fez uma foto bem legal em nome do grupo do Bakken, né? Com todo o nosso leque de opções, de produtos. E feliz porque estava chegando na reta final do ano difícil, né? Então, um ano onde pouca gente no nosso segmento sobreviveu e coisa. E eu saí do Bakken, era umas 10 da noite, mais ou menos. E meia-noite eu não consegui mais voltar, né? Eu fiquei com 12 pessoas ilhadas ali no Bakken, inclusive minha mãe, né? Eu consegui chegar no Bakken, era umas 3 da manhã. E, cara, fiquei ali em cima, a gente ficou ali até de manhã, quando deu umas 5 e pouco. Ainda não tinha caído bem a ficha do que tinha acontecido, porque foi uma
A enchente, quando vem enchente, geralmente é avisada, ela tem um período. Já peguei 4, 5 enchentes em Getúlio, eu nunca perdi um grão de arroz, nunca perdi nada, né? Dá Então, tempo, né, de reação, né? dessa vez não deu, né? Então, mas eu de fato eu me preocupei com as pessoas que estavam ali, né? Mais do que qualquer outra coisa. Então, só que pá, era um ano difícil já, né? Foi o pior, um ano mais, não pior, mas digamos desafiador para nós. E ainda a reta final, que são os 10 dias que mais faturam no ano ali, na reta final antes do Natal, a gente perdeu tudo, né? Perdeu nosso estoque para trabalhar até dia 5 de janeiro, embalagem personalizada, que você faz volume, né? Moto, carro. Foi... Aí a sensação, né? Eu olhei para isso tudo e eu pensei, eu não tenho como parar. Né? Eu não tenho alternativa, eu preciso levantar a cabeça e continuar trabalhando, né? Então, foi difícil processar, mas como eu falo, foram perdido vidas, né, nesse dia, então eu digo que no Bakken só pegou um banhadinho, né, então nada traz de volta uma vida, um ente querido, alguma coisa assim. E quando eu olhei pro lado, eu vi o meu vizinho com a mesma dor que a minha, eu vi o meu outro vizinho com a mesma dor, eu vi pessoas que tecnicamente hoje são aposentadas, né, que têm ativos que não precisariam estar ali com os pés na lama limpando nada. Eu vi os caras ali arregaçando as mangas e trabalhando e eu pensei, por que que eu não vou fazer isso, né? Por que que a minha cruz é mais pesada que a deles? Então, eu sou só mais um e eu vou dar um jeito de novo e eu vou continuar, né? Então, a gente teve que ressignificar muita coisa, assim, mas traz um ensinamento positivo, né? Por mais que deu toda essa tragédia e coisa, mas tudo que acontece sempre te deixa um aprendizado, né? Então, se você olhar por esse lado, a gente saiu mais forte, né? O @Maicon Bertoli tá falando o seguinte: sabemos que o Ivan é diferenciado na cozinha, mas o que eu quero saber é se ele sabe fazer pirão. A história do pirão é engraçada, porque o Maicon é meu amigo de infância e, cara, eu sempre fui o cozinheiro da turma, né? E, porra, eu já fiz 1 milhão de coisas na cozinha e uma vez a gente foi fazer um peixe no sítio do Virto e eu errei o pirão, né? Até hoje é a única receita minha que eles lembram, tá? O resto todo, O cara faz não. tudo certo. Não, Aí... Mas o meu... o meu... Um dia eu vou fazer um buffet de pirão pra eles, botar 20 tipos de pirão e chamar eles pra vir comer, pra dizer, não, eu superei a história do pirão. Esquece agora. @Jaylon_Barber tá falando o seguinte, até você já comentou no primeiro bloco, mas o seguinte aqui, ó, Ivan, o porquê do nome Bakken? O bar Baque existe há 32 anos, né? Então o nome era Baque. E daí quando a gente assumiu há 9 anos atrás, em 2012, junto com a agência de marketing nossa, a gente queria dar um sangue novo para as pessoas novas, mas a gente também queria que a velha guarda, né, as pessoas que curtiram o Bakken antigamente também conseguissem assimilar que ali era o Bakken e que era aquele bar de antigamente e que ele só a gente melhorou, né, ele tá ali. Então foi essa o motivo de ter colocado o Bakken, né? E depois de um período, né, comentei no primeiro bloco também, que a gente fez um trabalho de posicionamento da marca e a gente acrescentou o apóstrofo depois do A, né? Então fica Ba, King, para justamente soar melhor, para as pessoas não falarem em inglês baking, né? Então é Bakken, né? O nome é Bakken. E também sobrou o King ali no final do nome e a gente começou daí, né? Dar evidência pro reinado, pro King de rei e coisa, e onde a gente criou toda a temática dos lanches e da nossa comunicação. Foi ali que entrou a coroa, né? Então hoje a gente tem a coroazinha em cima do King. Foi isso. Henrique Limber tá perguntando pra você, Ivan, qual foi a maior dificuldade na pandemia?
A maior dificuldade da pandemia, né, eu acredito que foi perder o teu planejamento, né? Porque a gente sempre faz planejamento de curto prazo e longo prazo, né? Então a gente sempre está bolando 2 anos na frente, né? Então, dezembro do ano que vem eu já sei o que eu vou fazer, né? Mas a pandemia, ela revirou isso tudo, né? Então, meu planejamento Foi tudo pensa em tudo de novo. Então, hoje eu vejo muita gente vendendo receita de como sobreviver na crise, mas 1 ano depois, né? Aí então, fica fácil, né? Então, olhando para trás é fácil, mas eu acredito que na hora que bateu a questão ali, tipo, não dava para acreditar que, cara, a gente é recém-inaugurado em Ibirama, num parque, onde concentra pessoas e vende comida, né? 8 semanas depois, proibiu-se de andar na rua e de vender comida. Então, é o que eu falei, ou esse vai ser um case de sucesso legal, ou vai ser pelo menos uma história engraçada um dia, né? Então, eu penso que o maior desafio é pandemia, né? É você olhar de fato os canais que você está usando para vender o produto, porque quando você vende água no deserto, é até meio que fácil, né? Digamos, Sim. tranquilamente você vai vender, né? Agora, quando você vende água no meio de 1 milhão de vendedores de água, você tem que se destacar, né? Então, a pandemia foi isso. Você teve que aprender a vender o teu produto de novo. Teve que se reposicionar. O que deu certo antes da pandemia não quer dizer que deu certo durante a pandemia. Sim. E não quer dizer que vai dar certo depois da pandemia. Então, basicamente foi esquecer tudo que eu tinha planejado, esquecer tudo que eu tinha feito até então e aprender a gerir o meu negócio de novo. Quase que voltar do zero, né? Volta do zero com uma bagagem bagagem. de 8 anos, né? E coisa só que basicamente foi... Para todo mundo, né? Tinha que começar a se reinventar ou fechava. E o nosso... dizer que eu não tive prejuízo não é mentira. Eu tive prejuízo, né? Foram poucos meses em 2020 que a gente teve lucro. Os piores meses da pandemia até então agora foram março e abril desse ano, desde o começo da pandemia, porque teve muitos aumentos, eu mantive o mesmo preço do cardápio, naquela esperança de voltar ao normal, né? Mas eu penso que esse hoje é o maior suicídio de qualquer empreendedor, é esperar o normal voltar, porque não vai voltar, né? Não vai voltar, né? Então a gente tem que se adequar a essa realidade. Então, se o teu produto antes valia 10, não quer dizer que agora ele vai valer 10, talvez ele vai valer 5, talvez ele vai valer 20, né? O mercado mudou muito, né? Então, esse aprendizado não foi construído em cima de sucesso financeiro, e sim sobre sangrar financeiramente, né? Porque qualquer mudança que você vai fazer gera um custo, né? Então, você tem que gastar quando você está tendo prejuízo, né? Então, esse é o que eu falo, separa os homens dos meninos, né? Exatamente. Verdade. Quero aproveitar aqui porque essa pergunta que você acabou de responder é a mesma pergunta do Fabrício Panda. Ele falou qual o maior desafio que você enfrentou nesse período da pandemia de Covid, né? Mas vamos aproveitar também que a Nize Silva também perguntou algo que você acabou de responder, que foi como vocês escolheram o nome do Bakken, só para deixar registrado aqui essas perguntas também. Próximo, então, @o Vinícius Boechat, tá perguntando o seguinte: qual vai ser o próximo restaurante? Mexicano? Churrascaria? Conta aí. Então, agora a gente tá, de novo, planejando para 2 anos, né? Então, para os próximos 2 anos, provavelmente não vai ter novo restaurante. A gente quer, o nosso trabalho agora é formatar os 3 da melhor maneira possível. Quando eu falo melhor maneira possível, é esteticamente, é financeiramente, ter resultados que são palpáveis, que você consegue mensurar, né? E em cima disso a gente vai avaliar qual dos 3 irmãos, né? A gente trata o Bakken Bar, o Bakken Quiosque, o Bakken Sushi como 3 irmãos, né? Porque como são
segmentos diferentes, então não é o irmão, não é a mãe, não é o pai, é o irmão mais velho, né? Então a gente, basicamente, a nossa estratégia de mercado foi o quê? Foi abrir 3 frentes de negócio dentro da gastronomia e formatar as 3 da melhor maneira possível e analisar friamente depois qual das 3 ela é mais rentável e mais fácil de replicar, né? Que seja replicável, né? Então, que você consiga escalar, né? Escalar, né? Então, uma das 3 a gente vai levar para frente, né? Então, a gente Só tem, uma? provavelmente uma só. Porque quando você começa a abrir o leque, então a gente tá falando hoje de produzir 200 variedades de comida com 3 lojas, né? Então você tem uma dificuldade maior de ter controle da produção, de ter um controle às vezes dá um produto, um item lá, tem uma alteração no insumo, e só que até você chegar lá, você já demorou muito tempo. Por quê? Porque você tem 1000 insumos para produzir isso tudo, né? Então, não quer dizer que a gente vá fechar os outros 2. Mas o que a gente vai replicar é bem Manter o que tem e manter o que tem replicar e replicar é bem que provável deu- que seja um só. Né? Então, a gente já tem bastante métrica hoje, já tem bastante análise para identificar qual, né? E daqui 2 anos vai ter mais ainda, né? E agora, nos próximos passos, né, a gente vai, de fato, não vai abrir nada novo, a gente vai melhorar o que a gente tem. Então, Conseguir histórico também, a né? gente está num período de avaliar tudo que a gente vende, né? Isso aqui a gente vende, tem qualidade? Não. Consigo ter qualidade? Consigo. O que eu preciso para fazer ter qualidade? Eu preciso fazer assim, assim, assado. Então, vamos. Isso aqui eu faço. Tem a qualidade que eu quero? Não. Consigo melhorar? Difícil. Tira do cardápio. Esquece. Né? Porque a gente está em busca de identidade, não de uma bíblia de produtos, né? Então, você ser referência em algo, né? Faz de você também ter que abrir mão de muitas coisas, né? Então, eu falei também no primeiro episódio, por mais que eu gosto de lanche, eu gosto de pizza, eu gosto de porção, eu tenho que fazer o que o meu cliente quer comprar, né? Então, a gente tem que atender a demanda dele e conseguir ter lucro em cima disso, porque é esse lucro que vai fazer a gente conseguir reinvestir na marca e fazer ela se consolidar cada vez mais. Então, agora, para os próximos meses, a gente vai ter a inauguração da loja física do sushi, né? Que é bem provável que aconteça agosto ou setembro, máximo setembro, né? Quem fez o projeto foi a Bianca, minha namorada. Ficou lindo, então já queria ter divulgado e coisa, mas eu tô me segurando para deixar Então é novidade aqui, né? É aquela duvidazinha assim de como vai ser. E tem mais uma questão que a gente está colocando no papel ali, colocou no papel e agora a gente está trabalhando para tirar do papel. É porque a gente criou uma plataforma de venda de delivery, o delivery na pandemia cresceu muito e a tendência é que ele não baixe, né? Mais, né? Baixe, mas talvez não baixe tanto. O que vai acontecer é equilibrar, né? Mas o hábito de consumo, de pedir coisas por delivery tá aí. As pessoas não vão desaprender a pedir. Sim. Então, a gente tá com ideia de montar dentro da nossa plataforma, dentro do nosso aplicativo, mais um serviço ainda, que vai além do delivery do Baking Bar, do quiosque do sushi, né? Então, para justamente conseguir estar trazendo pessoas para dentro da plataforma, mas isso eu não vou abrir mais muitos detalhes, porque eu deixar o povo com gostinho na boca aí, pra gente ter uma novidade. A novidade agora é o sushi, o resto eu vou esperar mais um pouquinho. Seguindo então com a próxima pergunta, tá na tela agora, né? Um dos patrocinadores aqui do Mente Sortuda, assim como o Baking, @Guidog, tá perguntando o seguinte: Ivan, qual o maior desafio para você hoje é empreender no ramo da alimentação? O maior desafio é, de fato, você conseguir ter um produto, você conseguir, como eu falei, você não está vendendo água no deserto, você está vendendo água no meio de 1 milhão de vendedores de água, né? Então, qual que é a diferença do teu produto pro produto do vizinho, pro produto do lado? A questão é só o produto? Talvez não, né? Então,
Então, é o que a gente muitas vezes acontece, né? O McDonald's é a maior hamburgueria do mundo, mas não é o melhor hambúrguer do mundo. Uhum. Então, por que que faz as pessoas quererem ir lá? Por que que elas querem pagar para ir lá? Além do produto, né? Então, eu penso que o maior desafio hoje é você ter um bom produto e ter um bom atendimento. Não é mais um diferencial, na minha opinião, é uma obrigação. É o básico, né? E erro acontece, Uhum. né? Erro no atendimento acontece, erro na produção do produto acontece, mas a gente tem o melhor insumo, né? A gente nunca olha o que é o mais barato para botar no lanche, a gente olha de fato o que fica mais gostoso, né? Então, a gente tem todo esse critério, digamos, eu tenho a marca de catupiry que eu compro, não troca, é proibido trocar, eu não posso ter duas marcas de catupiry, é sempre esse, não tem trocar. O queijo que eu uso na minha pizza é sempre o mesmo queijo. A farinha que eu uso é sempre a mesma farinha. A calabresa é sempre a mesma calabresa. O bacon e assim sucessivamente. A gente não permite... A gente faz o quê? A gente ajusta para aquele produto, aquele item. E aquela marca, a receita, ela está adequada para justamente aquele produto, né? Então a gente não troca. Só que também não é só isso. Tem todo um envolto por trás, né? Então... Você entrar numa briga por preço, né? O próprio Guidog colocou ali, ele tem um baita lugar, ele tem um baita produto, ele tem uma venda. Então, ele sabe dos desafios, que é você conseguir manter um padrão, conseguir manter um produto. Só que eu penso que bate muito na parte dos processos que você vai ter dentro do teu negócio. Como você vai organizar, porque o que acontece? Uma coisa é eu pegar e fazer um macarrão para vocês agora e ficar gostoso, né? Uhum. Outra coisa é eu fazer todo dia esse macarrão para vocês e ser gostoso. No dia que eu quero fazer, no dia que eu não quero fazer, Sim. no dia que eu não tô com vontade de fazer, ele ser gostoso, né? Então você tem que minimizar todas essas variáveis, né? Procurar processos para diminuir a margem de erro, né? E olhar além do produto, na minha opinião, que é um grande divisor de águas, né? Vamos lá, uma embalagem branca de isopor, chego aqui, coloco aqui, pode ser o melhor produto do mundo, porém, uma caixinha personalizada, um selo de qualidade, que o produto foi lacrado na cozinha, ele passa uma segurança maior para o cliente, a pessoa olha, a pessoa se sente valorizada porque você está criando um produto para aquela pessoa, né? Uhum. E até no nosso saco craft, a gente tem backing e bar, e daí tem um espaçozinho, a gente coloca o nome do cliente, e daí sushi e quiosque. Então, para a pessoa se sentir parte disso, né? Então, ali a gente preenche com o nome da pessoa. Então, quando ela recebe o craft em casa, ela vê o nome dela no meio do nosso... Né? Então, isso tudo foi pensado para justamente fazer o quê? Para fazer a pessoa... querer o nosso produto além do produto. Então, a nossa plataforma hoje é exclusiva, o nosso aplicativo é próprio, a gente tem programa de fidelidade dentro dele, a gente tem voucher físico, tem raspadinha, tem várias questões que a gente trabalha para fazer o quê? A hora que a pessoa pensar em comer, pode até ser que ela não compra comigo, mas ela vai pensar em mim. Sim. Né? Então, por algumas questões, às vezes, mas hoje eu vou... Mas ela lembrou do baque. Uhum. Então, esse também foi um dos motivos da gente criar um mix dentro do nosso aplicativo. Então, hoje a gente tem cachorro-quente, sanduíche, pizza, hambúrguer, sushi. A gente tem um mix grande, né? E o desafio, de fato, é manter o padrão em todos eles. Sim, Seguindo então, @chefmiller_oficial. Tá perguntando o seguinte. Fale um pouquinho sobre as inovações do cardápio do Backing. Então, o Chef Miller é um baita profissional. É uma pessoa que admiro de coração. Ele começou a trabalhar com a gente em janeiro desse ano. Logo após a enxurrada, porque justamente eu tinha perdido minha cozinha, perdi praticamente todos os equipamentos, então eu precisava reconstruir isso tudo e, né, então já que a gente vai fazer, então já vamos fazer
de uma maneira melhor, de uma maneira profissional, de uma maneira mais moderna, né? Uhum. Então, eu tinha um impasse ali no Bakken porque eu tinha 2 cozinhas, né? Uma cozinha para pizza e uma cozinha para os lanches e porções. Isso gera um custo dobrado, né? Porque são profissionais em ambas, né? E gerava alguns problemas também, porque, não sei, foi a cozinha de trás, não sei, foi a cozinha da frente. Nunca era culpa de ninguém. Então, a gente juntou as 2 cozinhas, a gente investiu em equipamento, a gente botou um forno moderno, a gente colocou produtos novos, a gente fez degustação, então nisso o Chef Miller ele tem um papel importantíssimo, né? Que foi, de fato, para a gente conseguir ajustar e coisa, porque eu tava nesse impasse, pô, ou eu vou ficar com a cozinha de trás, ou vou ficar com a cozinha da frente. Ou eu vou ficar com lanche e porção, ou vou ficar só com pizza. Aí, o Chef Miller começou a prestar trabalho um serviço para nós e coisa, e falou, você não precisa escolher o que você vai vender. Você pode vender tudo isso, mas vamos botar num lugar só. Então, o que eu falo, a gente fez o motor do Fusca com o Fusca andando, né? Porque a gente teve que reformar a nossa cozinha e continuar trabalhando, porque a gente não podia ficar fechado e coisa. Então, isso gera um desgaste maior, um desafio maior, né? Porque você não pode, vou fechar um mês e vou reformar. Você precisa deixar a máquina girando. Então, nessas questões, o Chef Miller ajudou muito a gente, abriu muitas portas. A questão do pão, a gente está produzindo pão ali agora também, então a gente tem o pão fresco, feito às 6 da tarde, antes de começar o movimento. Então, isso tudo, as ideias tinham, as vontades tinham, mas vem o conhecimento de alguém que está há mais tempo que você no mercado, Pra que tem aplicar, mais né? contatos, e ele te ajuda a tirar isso do papel e né? colocar. Isso gera uma mudança absurda, né? Então, hoje a minha cozinha é uma só, e a gente começa às 8 da manhã a trabalhar já na cozinha. Né? No escritório a gente tem mais 2 pessoas e eu. A gente tem uma consultoria gastronômica com o Chef Miller. A gente tem uma consultoria gerencial com uma empresa de Rio Sul, Lindner. A gente tem uma consultoria de marketing com a 11 e a gente ainda está agora com uma nova empresa de tráfego pago, né? Lá com o Joimir, né? É isso. E para justamente conseguir ir se atualizando e conseguir perceber quais são os caminhos hoje para vender para o cliente de novo. Coisa. Então, o que eu garanto uma palavra minha, que a minha busca é sempre por fazer o melhor, né, para o cliente e buscar melhorar todos os nossos produtos a cada dia. Tudo é válido, né? Então, se fulano de tal, em tal lugar, conseguiu fazer um hambúrguer que, na minha opinião, vai ficar melhor que o meu, por que que eu não vou testar, né? Então, eu não tenho esse apego de dizer que não, eu não vou mudar, ou meu produto é esse, deu. Não, eu tenho que sempre estar atento, um passinho na frente para conseguir continuar firme e forte, né? Se consolidar no mercado. Então, Porque hoje tu pode estar bem, amanhã já os você outros passaram e tu fica pra trás, né? pega empresas gigantes que coisa de... um exemplo simples que todo mundo fala. A empresa de máquina de escrever não virou Sim. uma marca de computador, que seria a lógica, né? Porque achou que nunca ia parar de vender máquina de escrever. Então, quanto às empresas que não tinham nada a ver com o segmento, perceberam a necessidade e foram para a tecnologia e estão aí. Então, a questão de você fazer o melhor produto, eu penso que é uma obrigação. Erros no caminho acontecem, tem que buscar sempre minimizar, mas é uma obrigação, não é um diferencial teu. Então, e esse apego, digamos, ao produto, você vai ter enquanto que ele te gera resultado. E que ele parar de te gerar resultado, por que que você vai ter um estoque de um produto que ninguém mais quer consumir? Então, Exatamente. você tem que olhar de novo para o cliente, para o consumo dele, para o hábito de consumo dele, e se moldar a isso.
@Rodrigo Ringenberg tá perguntando o seguinte: o que você fez, Ivan, para o Bakken se tornar esse sucesso e como você vê o momento da sua vida hoje, sendo que desde a época que você fez parte da Lucy Lucy, é isso? Então, eu sempre fui ligado a vendas, ligado ao um lado social forte, sempre conheci muitas pessoas, sempre tive uma boa relação no geral com muita gente, né? E a Lucy Lucy foi importante. A Lucy Lucy é uma empresa que trabalha no segmento de perfumaria e no formato de multinível, né? Então, o multinível, ele tem um jeito de trabalho que se eu talvez perdesse tudo hoje, possivelmente eu entraria numa empresa de multinível, porque você consegue escalonar, você consegue crescer, se você quiser, né? Tem que fazer isso de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Aquele negócio de indicar 2 e esperar o dinheiro cair na conta é mentira. Mas dá para ganhar dinheiro com isso, né? E sempre gostei da venda. O produto na época era um produto bom, tinha um preço acessível. E 2 coisas que eu sempre tinha objeção para nunca entrar numa empresa de multinível era 2. Primeira, o produto é superfaturado. E segunda, que já deu certo em algum lugar, só tá vindo uma raspinha para cá, né? Na época, essas 2 objeções foram quebradas, porque o produto era bom e era acessível. E era uma empresa de Santa Catarina que estava começando, né? Então, a chance da gente estar lá no topo era grande. Tanto que a gente colocou 400 pessoas em 60 dias, se não me engano. Então, foi legal. Na época, não rolou mais. Chegou no momento que, como eu falei, não é fácil. Você tem que fazer isso de manhã, de meio-dia, de tarde e de noite. Então, não tem como... Eu não consegui mais conciliar, a coisa começou a enfraquecer, você perde a equipe e acabou o negócio. Mas ainda, o melhor disso tudo foi que ali que eu conheci a Bianca, né? Então foi através da Lucy Lucy, né? Então a gente tá junto até hoje. E a questão minha com o Bakken, né? Hoje, como eu me vejo hoje, é um aprendizado eterno. Nunca vou saber tudo. Nunca vou entender tudo de tudo. O que hoje é importante é você ter uma expertise já de longa data, já de 9 anos e coisa. Porém, você tem que estar sempre com a cabeça aberta. Porque, eu tô 9 anos no mercado, há 4 anos, 5 anos atrás eu testei um negócio e não deu certo. Não quer dizer que hoje não vai dar. Exatamente. Então, porque eu já tô 9 anos, já tentei fazer, não funcionou e não vai funcionar. Não. Pode ser que hoje vai funcionar. Então, você tem que estar com a cabeça aberta de novo para arriscar de novo, às vezes na mesma coisa que você já tentou e não deu certo. Então, essa análise fria, digamos, sobre as coisas é constante, é diária. Você nunca tá nem perto. Não é que uma coisa está errada, né? Talvez só tá no tempo errado. Né? É o tempo errado, talvez era o jeito que você ofereceu foi errado. Faltou experiência, hoje talvez já tenha essa pergunta que eu me faço é o seguinte: Ivan, o que você acha de vender pão de queijo? Tem alguém que ganha dinheiro vendendo pão de queijo? Tem. Então é uma alternativa. Né? Se tem alguém que consegue ganhar dinheiro com isso, você também pode conseguir, né? Agora, isso daí combina com o meu negócio? Pão de queijo hoje? Não. Entendeu? Acho que não. Agora, se precisar... Hoje, não. Mês que vem, saiu uma nutricionista lá falando que o pão de queijo mata o câncer. Cara, é cheeseburger com pão de queijo, não tem mais brioche, entendeu? É isso aí. Então, esse é o caminho, na minha opinião. Sim. Vamos seguindo para a próxima pergunta, só aproveitando você que está acompanhando a gente, o Mente Sortuda, no YouTube nesse momento, nessa noite. Aproveita aí, se você quer fazer um pedido, pede no Bakken aí, tem vários aplicativos, várias lojas do Bakken para você poder fazer o seu pedido, que a gente fala de comida e da fome, né? Então vamos para a próxima pergunta aqui, @Bira_F. Ivan, quando que vocês vão abrir o Bakken Sushi para comer no local? Abraço para você, Ivan, e para o pessoal do Mente Sortuda. Então, até comentei antes,
agosto ou setembro, no máximo. O projeto ficou lindo, totalmente fora da caixa, uma proposta diferente. Então também é um desafio você hoje né, montando a terceira loja, você ter 3 características diferentes sem perder a essência da marca, né? Então a gente tem que fidelizar a marca e provocar uma sensação diferente em cada negócio. Então isso também tem um período de maturação, né, para você lançar algo novo com uma marca que você já tem, né? Então, eu tive que aprender a vender sushi. Eu sabia vender pizza, hambúrguer, né? Quando a gente foi para Ibirama, a gente teve que aprender a vender cachorro-quente, aprender a vender uma questão mais questão de ocasião, né? Você vai pro parque, o que você quer comer quando você vai num parque. Então, de novo, sem apego ao produto, e sim ao que de fato as pessoas querem, estão procurando naquele momento, naquele lugar, naquele ponto. O próprio, já que a gente, né, tocou no assunto antes, o próprio McDonald's, ele tem por mais que o cardápio alvo dele é mas ele ainda tem algumas, ele se adequa, né, a certas regiões. Então tem países que o McDonald's vende alguns itens que em outro país não vende, que em outro país vende outras coisas, que são justamente as necessidades de consumos locais, tem que né? se adaptar, né? Justamente, região. a maior do mundo faz isso, por que eu não vou fazer, Sim, né? sim. Então, é isso que a gente está hoje trabalhando para conseguir ter uma boa proposta nos 3 segmentos, propostas diferentes, né? E assim, ó, eu sou apressadinho, né? Sou agoniado. Eu quero para agosto, né? Mas talvez demore até setembro, porque a construção civil tá um pouquinho devagar, questão de produto e coisa. Tá tendo bastante escassez no mercado. Então, como a maioria das coisas lá é personalizada, não é nada que você abre o Mercado Livre, ali abre a internet e você compra. Então, eu tenho que esperar também o tempo do fornecedor ali, né? Muita coisa. Mas vamos botar então setembro, tá? Sushi tá on. Tá respondido, Bira. @Daniel Senen pergunta o seguinte: o que você fez, Ivan, o que fez você querer reativar o Backing, no caso, depois que você pegou, quando o Fink teve a choperia, né? Foi a vontade de empreender, né? E comecei, como eu falei antes, comecei com 18 anos. 18 anos foi meu último... 17 anos foi meu último emprego com carteira assinada. E eu sempre tive vontade de empreender. Comecei com uma empresa de representação e depois a minha família toda tem um feeling legal para a culinária, né? Então, eu sempre tive um lado social meu forte. Eu sempre conheci bastante gente, sempre fui uma pessoa sociável, né? E a oportunidade estava ali, né? Então... Casou, né? Tudo deu certo. Tava ali disponível para todo mundo, na verdade, né? Não só para mim, né? Não foi algo que eu fui lá e coisa tava para alugar, né? Então, eu bati o olho, percebi que poderia ser, né? Que encaixaria comigo e a gente arriscou, né? Então, foi total no escuro, assim. E aprender mesmo... A vontade de empreender passou por cima, né? O resto vem atrás. Kevin S. Pauli pergunta o seguinte: qual o objetivo do Backing para curto, médio e longo prazo? Então, curto prazo, falando em 2 anos, é o que eu falei antes, de formatar os 3 segmentos da melhor maneira possível para analisar depois friamente o que de fato a gente vai levar para frente, né? Então, esse é o objetivo de curto prazo. Então, para os próximos 2 anos é o que a gente está focado em fazer. Melhorar tudo que a gente já tem, melhorar todos os processos, melhorar atendimento, melhorar tudo. Para depois, de fato, daí numa visão já de 5 anos, né? Conseguir replicar uma delas, né? Em pelo menos 2 ou 3 cidades, né? E depois disso a gente já tem, no caso, a questão de
ter uma cozinha central em outro lugar, onde a gente vai estar avaliando a questão de produzir o insumo. Então, nosso planejamento é eu ser o fornecedor do meu produto, né? Então, trabalhar cada vez mais com essa questão da produção do insumo. Então, a gente produz numa cozinha central e entrega para as outras lojas, né? E essa é uma visão já de longo prazo, né? Então ainda tem alguns impasses que a gente tem que resolver. Tem algumas questões que a gente vai ter que sondar o mercado na hora também. Não adianta sofrer por antecedência ou querer se antecipar demais, que, como eu falo, o mercado muda muito. Então, talvez daqui 2 anos... Os planos sejam outros, né? Sejam outros, né? Então, a gente sabe para onde a gente vai, né? Sabe onde a gente vai Com chegar. o que a gente tem agora, com o que vocês têm agora, né? A gente tem a visão macro, digamos assim, lá da frente, mas tem muita pedra ainda pra gente sentar pelo caminho ainda para chegar onde a gente quer. Mas a ideia no longo prazo, com certeza, é expansão nacional, né? Ok, então, e o @Adriano Cipriani deixa aqui a última pergunta da noite pra gente encerrar então. Ivan, ouvi dizer que várias ideias que você trouxe ao Backing vieram de uma viagem à Fortaleza. Conta aí. Essa viagem é épica. Ai, cara, foi 2013, se eu não me engano. Eu e mais 7 amigos, inclusive o Adriano, a gente foi pra Fortaleza e foi a coisa doida, assim. A gente praticamente não dormiu 5 dias e fez festa 5 dias e foi muito massa. Uma baita recordação que toda vez que a gente faz um churrasco, a gente relembra algumas histórias que aconteceram ali. Mas a questão de você conseguir olhar o teu negócio de fora, de você ver o que está vendendo em outros lugares, em outros centros, em outras culturas, é interessante para você conseguir. Não adianta você copiar o teu concorrente, né? Você vê, vou fazer igual o meu vizinho, vou fazer igual o cara da esquina. Cara, isso é um pensamento curto, né? Então, quando você precisa abrir a cabeça, você vai buscar fora da tua região. Não quer dizer que porque o meu vizinho faz pastel, eu vou fazer pastel e vai dar certo também. Talvez vai dar certo para ele, não vai dar certo. Então, uma questão que eu sempre tenho para mim é de buscar a referência, de fato, em outros lugares, fora daqui, mas sempre ser autêntico, né? Então, eu vi que em lugar tal, os caras serviram uma entrada legal. Porra, eu vou botar uma entrada no Backing também. Mas eu não vou botar a mesma entrada, eu não vou botar o mesmo Vai botar recipiente. o teu DNA nela, né? Como é que eu vou trazer isso para mim, mostrar algo novo pro meu cliente, sem ser uma cópia, né? Sem ser algo... Porque você olhar hoje, tudo que existe no mundo, alguém já fez, né? Então, você não cria nada do zero, você sempre busca referência. Então, buscar referência é muito importante. Copiar, aí é falta de visão, é falta de sei lá, vontade, de feeling do negócio, de qualquer coisa. Então, essa é a nossa busca incansável. É isso aí, então. Esse é o nosso programa de hoje. A gente agradece a presença do Ivan. Um papo muito bom. Cara, papo demais, cara. Tu não sabia, né? Mas com certeza tu, já falei antes, tu inspirou muitas pessoas novas a empreender. E eu fui uma delas, porque até antes nunca tinha visto uma pessoa tão nova empreender, né? Foi quando eu abri o BAC. E é uma satisfação, cara, conversar contigo. Fico feliz pelo convite. O recado que eu deixo é que, cara, não é fácil, não cai do céu. Tens que querer isso. Primeira coisa, acho que o fator que virou a chave para mim foi, de fato, saber o que eu quero fazer da minha vida, o segmento que eu quero atuar. E aí você para de olhar para a grama do vizinho, digamos. Porque agora
tal coisa tá dando mais grana. Tudo bem, cara. Dá pra olhar, dá pra sondar? Dá. Mas se você abrir demais o leque, você também não vira referência em nada. Então, eu penso que para você conseguir ser um multi-empresário, um multi-investidor, você tem que ter a primeira galinha dos ovos de ouro muito forte. Isso vai te dar flexibilidade para olhar para outros mercados, né? E não sair atirando para tudo quanto é lado, porque a primeira barreira que bater na tua frente você não vai saber lidar e não vai não vai ter resultado, não vai desistir, né? Então, eu penso que é importante você empreender. Desistir nunca foi uma opção para mim, nunca mensurei isso, nem me passou pela cabeça. E de fato eu tenho para mim que é o que eu quero fazer da vida hoje. Então, eu quero ser o mais bem sucedido na área, eu quero ser o maior na área, mirar na lua para acertar as estrelas. Penso que esse foi um grande divisor de águas pra mim. E vem dando o que vocês já conhecem, então tem muita coisa boa, a gente está sempre buscando dar um passinho para frente, fazer o que a pessoa não espera, que é ali que ela se agrada, né? E o recado que eu tenho para dar é esse: não tem receita de bolo, não tem fórmula mágica, não é legal, levar tapa na cara mesmo, aprender com o erro. E não é sorte, né? Não é sorte, é trabalho, é persistência, o que eu percebo, né, que até eu falei antes, é a questão de você não se acostumar com o que está errado. Você olhar para o teu negócio friamente, olhar para ele friamente, conseguir ser racional, fugir um pouco às vezes da operação, fugir um pouco da rotina que te cansa, que te mata, e olhar para o teu negócio como se você fosse o cliente. Então, se eu não fosse o dono do BAC, eu gostaria de ir no BAC. O que eu pediria se eu fosse no BAC? Né? Como eu gostaria de ser servido no BAC? Qual é a minha necessidade de consumo? Por que eu vou dar o meu dinheiro para ti? Então, é esse caminho inverso. Às vezes você paga centenas de reais para uma empresa vir fazer um trabalho na tua empresa e ela vai fazer o quê? Ela vai falar com o teu cliente. Se você fizer isso, você não precisa pagar alguém para fazer, né? Então, é o teu cliente que vai te responder. O teu cliente e o teu não cliente. O cara que não compra de... Por que ele não compra? Porque ele não compra, né? O que eu tô fazendo de errado? Uhum. Como é que foi que eu errei? Onde ele compra, né? E o que ele quer consumir? Então, você sempre tem que estar analisando. A gente tem hoje ferramentas muito fáceis na nossa mão, porque hoje as pessoas gostam de monitorar ou de externar toda a vida basicamente através das redes sociais. Então não é difícil de você, num final de semana, fazer uma leitura do que as pessoas estão consumindo, para onde elas estão viajando. Dá um frio, vai todo mundo para o Urubici. Sim. Né? É fácil, você abre o celular, você olha. Né? Então, essa questão de estar olhando de fato para o que as pessoas estão consumindo, para o desejo delas, né? Uma questão que eu falei antes também muita gente, porque o negócio não deu certo, porque eu já não olho mais pro cara, porque o cara não comprou de mim, porque o cara comprou de fulano. Cara, o erro não tá nele, né? Talvez. Entendeu? Mas o problema é teu. Né? Se tu descobrir a cura do câncer hoje, o mérito é de quem? É teu, né? E por que só quando é mérito? Quando é o ônus, ele também é teu. Né? Então, não bota a culpa em ninguém, a culpa é tua. Se o teu restaurante tá vazio, não é porque o do vizinho tem um produto diferente, é porque o teu é ruim. Porque tu não sabe vender. É porque tu não tens o que o cara quer. E não leva isso pro pessoal também. De uma maneira que a pessoa vai... porque a pessoa não vem porque não gosta de mim, aqui eu não sei o quê. É o que eu falei pra vocês antes, tipo,
todo mundo toma Coca-Cola, ninguém sabe se o dono da Coca-Cola é querido ou não. Compra porque gosta do produto, né? Então, tem todas essas questões que você tem que ser muito racional, digamos assim. Maduro, né? Para ver, conseguir fazer uma análise fria disso, sabe? E daí, de fato, você vai conseguir ser pontual na tomada de decisão e adequar o teu produto, né? Uhum. Então, o teu produto, o teu espaço, o teu jeito de vender, né? Enfim, são várias questões que envolvem o faturamento de uma empresa, né? E quando uma empresa não dá certo, não é só por uma coisa. Geralmente são vários erros. Não é só um. Uhum. Um erro só não quebra uma empresa. São vários erros. Então, geralmente, quando você entra aí num círculo vicioso de não se atualizar, de não buscar alternativa, quando você vê do dia para noite, parece que foi do dia para noite. Perdeu o faturamento, perdeu o negócio, mas daí você vai olhar quanto tempo que você está parado. Uhum. Quanto tempo está esperando teu cliente entrar, né? Aí você vai ver o cara que ele não é diferente de ti, ele não é melhor do que você, ele não é... Simplesmente ele não parou, ele se atualizou. Ele pegou uma nova tendência de mercado, ele pegou uma nova visão, ele foi. Correu atrás, né? Então, quando você entra num círculo vicioso de comodismo, ele te mata. Não sabe em quanto tempo, mas ele te mata. Então, satisfeito nunca. É que não tem zona de conforto, né? Não. A partir do momento que tu entra na zona de conforto, o teu vizinho, o teu concorrente, ele não tá na zona de conforto e tá te passando, né? O teu ponto de crescimento tá na tua intranquilidade, né? Tu abre mão Uhum. do que é estável, que é fácil, que tá tranquilo. O que é bom. E vai pro desafio. Para esse desconforto, depois de um tempo, ele se torna um vício. Né? Uhum. Chega uma hora que, tipo, quando tá tudo muito certo, tu pensa, cara... tem alguma coisa errada. Eu preciso arrumar uma coisa para me incomodar, isso aqui vamos mexer de novo, vamos rever de novo, vamos buscar... Não tá certo, entendesse? Uhum. Então ele se torna... O próprio veneno se torna cura, né? Então, quando você gosta, quando você sabe dosar esse veneno, ele é o que te move. É o que te faz crescer, é o que te faz expandir. Esquece problema, esquece o lado financeiro, esquece o tio que diz que não vai dar certo. Uhum. Né? Busca sempre boas referências, porque uma visão que eu tenho sobre negócio, sobre pedir conselhos. Né? Você vai pedir conselho para o cara que ganhou R$1.000, ele tem R$1.000 guardado. Ele não vai te ensinar a guardar R$5.000, porque ele só conseguiu guardar 1.000. Uhum. O cara que ganhou R$999.000, tem esses R$999.000 guardados na conta, ele não vai te ensinar a ganhar 1 milhão, porque ele só ganhou R$999.000. Então você sempre tem que buscar referências de pessoas que você sabe que já construíram esse caminho, de pessoas que você sabe que já chegaram lá, aonde você quer estar. Talvez... E essa pessoa, para ela não tá nem na metade do caminho dela, mas é onde você quer, entendeu? Então, segue essas pessoas. A rede social não tá aí só pra bonito, ela tá a serviço também. Segue essas pessoas, vê o que elas fazem, vê qual que é a rotina. Por que o teu negócio não tá tão grande quanto o dela? Porque ela tá fazendo algo diferente do que... Não é só dinheiro. Então, espelhem, né? Em pessoas que construíram, que fizeram, que levaram tapa na cara, estão lutando, estão buscando. E sempre olhem aquelas que de fato já andaram pelo caminho que elas estão te ensinando, né? Porque hoje tem vendedor de tudo, né? Todo mundo vende tudo na internet, porém, tá, tu já fez, já deu certo pra ti? O histórico, né? Funciona pra ti? Qual que é o teu resultado em cima que tá me vendendo? Ah, porque vai dar... Teu negócio é vender curso. O meu é construir um negócio. Talvez você saiba vender curso, mas não quer dizer que você vai conseguir construir um negócio. Sim. Então, é mais importante, às vezes, você seguir um outro dono de restaurante do que seguir um cara que ensina restaurante a ganhar dinheiro.
Porque, então essa é Ele não tem a vivência diária, né? Então a rede social tá aí, ela tá aí para um benefício das pessoas, não digo só por rede social, eu vou falar de internet, coisa, mas ela também tem que estar a serviço. Então, Basta saber usar, né? o tempo perdido é o mesmo, É. e você seguir uma pessoa pessimista, uma pessoa otimista, vai mudar diretamente o teu dia. Reclamar menos, buscar mais alternativas, bola pra... Cara, muito foda. É isso aí, não. Cara, no primeiro programa não podia ser melhor. Convidado aí que tem uma É um longa cara estrada. que é bem a cara, né? Que a gente É tava jovem, procurando. né? Não, O cara é o que a gente tava buscando. Mente sortuda é isso aí. É um cara tem que o perfil passou, da mente sortuda. que passou por um monte de coisas. O cara que se renova, o cara que tá pensando lá na frente, quer abrir mais lojas. É o cara que sempre Não para. quer mais. Cara, E não é sorte, né? É trabalho. Quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Mas não é só trabalhar também, tem que olhar, né? sim, sim. Quer dizer que você trabalha 20 horas por dia, que você vai ter sucesso de talvez alguém que trabalhe 5 horas por dia, mas trabalha naquilo que ela precisa trabalhar, né? Uhum. Então, rotina não dá lucro. Rotina, se você pensa em construir, se você pensa em empreender, se você pensa em escalonar o teu negócio, um dos primeiros passos é, de fato, largar a rotina. Então, você vai trabalhar em questões pontuais. Uhum. Você vai estar sempre construindo o que a tua empresa precisa que você construa. Então, agora a gente precisa estruturar a questão de proposta de marca, a gente precisa estruturar a questão escalonável do negócio. É isso que você vai fazer. Você vai construir isso. Isso daí vai te gerar uma outra demanda de outras pessoas que você vai trazer para dentro do teu negócio e elas vão assumir essa rotina. Aí você vai olhar para o teu negócio, tá? Para onde que eu tenho que andar agora? Agora eu tenho que ir para tal lugar. O que eu preciso fazer para chegar? Você tem que fazer isso. Você vai lá e você abre essa porta. Faz isso. Aí isso vai te gerar uma outra demanda de outra mão de obra, de outros serviços. Aí você delega de novo. E você vai para outro caminho. Você vai degrauzinho em degrauzinho que você vai conseguindo criar uma empresa sólida, né? Uma marca. Porque hoje o backing é uma marca. Ele não é um ponto. Sim. Tive a satisfação, digamos, de ter um ponto que já era referência na cidade, mas o backing não é só isso. O backing é uma marca. Então, se eu for para qualquer outro lugar, as pessoas, eu quero que elas saibam o que eu estou fazendo e eu quero que elas vão prestigiar. A marca que é o importante do teu negócio, não é o teu ponto. O teu ponto, com certeza, ele é um baita divisor de águas, porque você vai procurar uma boa localização, procurar um bom ponto, procurar uma boa estrutura para trazer as pessoas. Mas não é isso que vai fazer dar certo. Né? É a marca. Cara, mais uma vez, agradecemos a presença do Ivan ali. Um papo muito... como é que eu vou dizer? Inteligente. Foda. E com certeza vai estar... Quem tá ali, quem vai assistir vai depois... estar ajudando muitas pessoas, né? Que estão nesse caminho ali, talvez começando, talvez mais avançado, mas que sempre vai tirar alguma coisa. Essa troca de informação precisa ser crucial. E, né, de novo, parabenizo vocês aí pela iniciativa. Antes de vir para cá, ainda comentei com o Marlon, com a gente ali, que eu li num livro do Jamil Albuquerque, que ele trabalha muito em cima da fundamento de Napoleão Hill, né? E tem um livro do Jamil que ele fala que ele sentiu a necessidade porque o Napoleão Hill conviveu com Henry Ford, conviveu com pessoas que construíram multinacionais que até hoje estão aqui, né? Então, é importante essa bagagem, só que isso torna, às vezes, o sonho de alguém distante, porque, às vezes, você não consegue imaginar que o teu negócio será a Ford, será uma multinacional que vai ter unidade no mundo. Quando você
Traz sente- algo mais palpável, traz né? algo mais palpável, pessoas que você sabe que são pessoas reais, pessoas que são do teu Uhum. círculo. Você consegue enxergar que é capaz, né? Que é, Que não é uma é fantasia, palpável, né? você consegue também, né? Então, essa troca de experiência, essa troca de conversa aí, eu penso que é muito importante para esse pessoal novo que está começando aí, empreendendo e coisa. Tem que ir, tem que empreender, tem que fazer, tem que errar, tem que começar. Uhum. E é em cima disso que você vai... É em cima dos erros que você consegue... Cresce, né? Consegue. Um parabéns de novo para vocês aí pela iniciativa. Espero mesmo que dê certo. E se esse bate-papo mudar a cabeça de só uma pessoa, Já valeu a pena. já né? valeu muito, Já valeu a né? pena. Então não precisa mais do que isso. Se só uma pessoa, se fizer sentido só para uma pessoa e se mudar só 1% na vida dessa pessoa, já valeu a Já noite valeu. para nós, né? Com certeza. É isso aí. Então tá, pessoal. Vamos encerrar esse vídeo por aí. Deixa Esse é o o- like, compartilha, comenta, faz um comentário ali pro nosso querido Ivan. Uhum. Valeu, então. Valeu. Boa Valeu. noite, valeu.